Praticar desenho copiando é muito comum e eu diria saudável e importante, só que um problema que eu vejo muita gente tendo é não consegue sair da cópia. Significa que se a pessoa tem uma referência ou um desenho que ele vai repetir e fazer igualzinho, ele até se vira bem. No entanto, quando vai tentar criar ou fazer algo por conta sem ter uma referência do lado, minha nossa senhora, o negócio vai de mal a pior. Parece até que foi outra pessoa que desenhou e aquele sentimento de eu sou um fracasso acaba dominando. Saiba que isso é um problema que é mais comum do que você imagina, então você não está sozinho, porque isso faz parte do processo de aprendizado e desenvolvimento, como que a sua percepção muda com o seu desenvolvimento do desenho. Mas claro que para você ter uma percepção mais ativa no desenho, você precisa exercitar e estimular. É tipo assistir um filme em inglês com legenda. Não legenda em português, legenda em inglês mesmo. Acaba virando uma muletinha que você precisa para conseguir ouvir direito as palavras. Com desenho é algo parecido, então se você sempre depende de referência ou fica muito preso à cópia e tem que estar ali do celular para desenhar, é uma espécie de muletinha. Não que você não vá usar referências, não me entenda mal, todo mundo precisa, mas eu digo no sentido de depender disso, de não conseguir desenhar se você não tiver uma foto ou um outro desenho para se basear. E em alguns casos, a pessoa só consegue desenhar se for copiando igualzinho, ipsis lipsis do desenho que está lá. Eu vou propor aqui 4 exercícios graduais de dificuldade que você pode fazer e eu recomendo que você pratique, que vão aos poucos alimentando essa sua percepção ativa. Então, o mais facinho que é legal é você fazer um desenho cópia, mas não cópia. Basicamente, você vai pegar uma pose e você vai fazer a cópia, só que espelhado. Tipo isso aí que eu estou desenhando agora, tá vendo? Eu recomendo que você pegue com o corpo uma figura um pouquinho mais elaborada, né? Você vai fazer realmente o desenho de cópia, só que você vai espelhar, tá? Então, por mais que seja ali uma cópia, você está partindo de um princípio ativo. Você é obrigado a deduzir de uma maneira como não é tão trivial assim. Esse é um ótimo começo para você parar de depender tanto de sempre repetir o que você está vendo. E não vai te assustar tanto. Digamos que vai te ajudar a dar um diagnóstico melhor de será que eu fui bem sucedido ou mal sucedido, né? Será que eu consegui aí espelhar o corpo do jeito como é, o jeito como eu fiz a proporção do nariz? Talvez saia um bicho um pouco torto, mas é legal para você observar onde que você errou, onde que você não acertou a proporção e observe que se você, por exemplo, trocar os braços de lugar ou acabar fazendo a figura numa proporção diferente, isso mostra que o seu processo dedutivo ele ainda não é tão claro na sua cabeça. Digamos que você não enxerga a anatomia pelo que ela é. Você acaba olhando muito o desenho de forma concreta e não o conceito do desenho que você quer passar. Então, quando você espelha, você está fazendo uma leitura daquela pose, daquela estrutura e tendo que reinterpretar do lado oposto. Você não vai se concentrar no que o desenho ele é por si só, e sim em como você compreende aquela leitura do desenho e como você replica a mesma coisa do lado oposto. É um ótimo começo. Faça mais de uma vez se você achar interessante. E não precisa fazer o desenho super acabadinho não, tá? Bem sketch mesmo, para você estimular a sua percepção. O próximo exercício é você pegar uma outra pose ou desenho, de preferência que tenha ali movimento ou pressupõe alguma ação, e você vai desenhar como se fosse um frame antes ou um frame depois. Por exemplo, nesse que vocês estão vendo aí. Eu tenho ali essa imagem da forma como ela é, mas eu imagino um segundo depois ou um segundo antes, né? Então, vai te obrigar a deduzir como é o movimento, como é a posição do corpo, como é o comportamento até ergonômico de como que o seu boneco aí vai se comportar para ter um movimento antes ou depois. E claro, você já tem a referência do corpo, da proporção, do biotipo, da roupa, mas você vai ter um processo dedutivo em cima de um desenho que já está lá. Então ele é uma cópia, mas já deixa de ser totalmente. É como se você desse uma sequência em um frame animado. E aí observe bem,
Que erros você está cometendo? Tá difícil acertar a pose? Você não consegue imaginar como é o próximo movimento? Então te aconselho a você gesticular. Imagina como é que é a pose mesmo. Ou de repente faz o boneco numa posição mais fácil, em vez de estar com essa perspectiva, desenha ele do lado como se você estivesse mexendo num Playmobil, num action figure, sei lá. O primeiro passo é imaginar esse movimento como um todo, para aí você conseguir desenhar. Tente observar os pontos de equilíbrio e o eixo principal do corpo. Nas minhas aulas eu falo muito sobre os eixos horizontais e verticais, além do eixo de gravidade, como que o corpo ele se comporta na gravidade com o movimento que ele está fazendo. Se você começar a errar nas proporções do corpo, digamos que você vê como é o movimento, mas não consegue acertar as proporções, talvez pela angulação, etc., te falta modelar um pouco mais a anatomia. Significa que o corpo humano ainda não está muito claro na sua mente para conseguir fazer o desenho. Pode ser também, às vezes, um caso de falta de visão 3D, mas fica tranquilo, que esse exercício por si só já vai ser um treinamento para você aprimorar essas habilidades. Muito bem, o próximo passo é a gente ir para algo um pouquinho mais criativo. Então, o que eu te aconselho? Pegue um desenho de referência com uma pose interessante e você vai fazer uma leitura da pose, somente da pose. O boneco, a construção, sem colocar detalhes, o cabelo, a roupa, nada, somente a pose. E você vai desenhar outro personagem nessa pose que você acabou de fazer. Pode ser um outro personagem que você gosta ou você pode criar em cima dessa pose. É importante que você não pegue uma pose que é muito característica desse personagem. Por exemplo, o Goku dando um Kamehameha. Vai ser difícil você assimilar algum outro personagem nessa pose. Talvez um samurai segurando uma espada, você já consiga brincar com outros personagens. Você pode fazer até uma figura de tokusatsu em cima dessa pose que eu mencionei. Por mais que você não vai variar a pose em si, toda a dedução de como que esse personagem vai se encaixar nessa pose que você desenhou é um processo dedutivo importante. E é interessante você adaptar também o biotipo, tá? Se o personagem é mais forte, é mais magrinho, mais esbelto, você vai fazer essa adaptação. Se achou muito fácil, então pega a pose, mas mude alguma coisinha, algum detalhe, de repente deixa o braço um pouquinho mais aberto, muda um pouquinho a pose da perna, uma posição do pé, ou quem sabe dá uma exageradinha aqui ou ali no seu gestual, que também é um exercício dedutivo bem bacana. E na verdade, gente, esse exercício, ele é até o processo de muita ilustração, tá? Tem gente que pega a referência de uma foto ou de outro desenho só para pegar a pose, para aí depois desenhar o personagem dele ou outro personagem em questão com as devidas adaptações. E eu quero lembrar você de dar like nesse vídeo, caso você não tenha feito, porque isso ajuda muito o canal, ainda mais nesses novos formatos de vídeo que eu estou fazendo aqui. Escrevam para mim se vocês estão gostando ou não. Até então, eu tenho recebido feedbacks muito positivos. Muito obrigado, pessoal. E o próximo exercício que eu recomendo para te estimular a sair da cópia é você ser capaz de, a partir de um desenho que você copiou, você desenhar esse mesmo personagem várias vezes em outras poses somente pela sua dedução. Eu costumo dar esse exercício nas primeiras aulas de cabeças, mas vale também para corpo e tudo mais. Então, por exemplo, pega um personagem que você gosta, que tem algumas peculiaridades, seja no rosto, na cabeça ou no uniforme, e faz um exercício de cópia. Para quê? Para você entender aquela anatomia, estrutura, proporção mais ou menos, igualzinho como você está acostumado, e se você já desenhar bem cópias, não vai ser difícil, certo? A partir desse momento, você vai desenhar outras poses, outras angulações a partir do primeiro que você fez. Afinal, você já fez a leitura da proporção, do rosto, etc. Você vai criar projeções. Se tiver difícil, você pode começar com a cabeça. E aí você pode fazer um estilo model sheet, puxando linhas guias para você não errar a proporção e deduzir como esse rosto do personagem ficaria em outro ângulo, de perfil, de meio perfil ou totalmente de frente. Porque se você fizer às vezes solto, sem ter feito uma vez, você pode acabar alterando algumas proporções por ter feito do seu jeito, entende? Então a projeção vai te ajudar a deduzir como você mantém as proporções daquele personagem, fazendo ele em outras posições e de outras maneiras. Tem outros exercícios que eu costumo fazer com os alunos também, de memorização e tudo mais, mas o princípio, pessoal, é estimular a sua percepção ativa e você principalmente não desenhar no piloto automático. Assuntos esses que eu já fiz vídeos aqui no canal, e se você quiser conferir, dá uma assistida que eu tenho certeza que vai te ajudar também, mas já no formato que era mais clássico, né? Esse formato que você está me vendo aqui
aqui nesse bonequinho, né? É uma novidade aqui do canal, mas aparentemente a maioria gostou. Tchau, quer dizer que eu nunca mais vou ver você como você é? Não, lógico que vai ver. Vou aparecer sim. São os formatos que eu tô experimentando, pessoal, mas vou dar minha cara pra bater aqui também. Fiquem tranquilos, vocês vão olhar pra minha cara ainda. Pra sorte ou azar de vocês. Beleza? Então é isso aí, se gostou do vídeo, não esquece do like, deixa um comentário pra mim falando o que você achou. Faz esses treinos, depois escreve aqui pra mim se deu resultado, se te ajudou, se foi difícil ou não, tá bom? Que eu vou querer saber. Se tiver mais sugestões, escreve também nos comentários, beleza? Então esse foi o vídeo de hoje aí, valeu pessoal, estamos conversados por enquanto.